Boa noite, pessoal. Fazendo aqui alguns ajustes para nossa live especial do mês. A live com o tema Mulheres e Carreira Profissional. Hoje nós temos uma especial parceira, a Suzana. Sejam todos bem-vindos por aqui. Vamos fazendo aqui alguns ajustes. Sejam todos bem-vindos em mais uma live especial. Live especial com o tema Mulheres e Carreira Profissional. Estamos no mês aí das mulheres e essa live não poderia ser diferente, né? Não poderia ter um tema diferente. É claro que a gente está aqui com uma convidada especial e vou inserir ela aqui para participar com a gente. Chegando, sejam bem-vindos todos que estão chegando. Boa noite, Suzana. Olá, boa noite! Que delícia te receber Pois hoje. é, que delícia, muito bom, muito obrigada. Estar Eu estou aqui com super você, muito contente. bom. Bom te Também. ver. Pois é, né? Agora a gente se vê assim, né? Esse novo Pois modo é, de se Suzana. encontrar, mas Verdade. sempre bom, né? Sempre bom mesmo. Eu estou super feliz em te responder mesmo nessa condição aí, à distância, né, Suzana? Uhum. Porque esse mundo digital e esse isolamento, essa quarentena, promove esses encontros, né? Assim, mesmo que seja à distância. É uma das oportunidades, né, desse tempo. É verdade. E a última vez que nós nos encontramos presencialmente, acho que foi no aniversário da Lívia, né, no Foi. 2020. Então, Pois é, comecinho do ano. Então já faz mesmo muito tempo. pois é. Mas assim, é o que você falou, ao mesmo tempo nesse período, nesse tempo aí de quarentena desde o ano passado, eu acho que eu revi mais amigos, né? Do que às vezes no presencial que a gente vai adiando, e agenda e tempo. Assim Então, que der, a gente se encontra, né? E esse é encontro verdade. nunca acontece, né, Suzana? É, E aí, é, um encontro agendado, por exemplo, como uma live de hoje, a oportunidade está feita, né? é E verdade. acontece. Acontece. Seja E muito é... bem-vinda, viu, Suzana? Obrigada, muito obrigada. Sempre muito bom e agradável estar no espaço com você. A gente já teve outros momentos, né, aí de se encontrar no consultório, de trabalhar junto, de se encontrar, né? Estudamos, fizemos aí a faculdade juntas, nos Pois é, reencontramos e agora seguimos, né, nesse trabalho tão bom. pois é, juntas aí nesse encontro, né? Fiquei muito feliz, assim, em você ter aceitado o convite, né? Porque eu acho que você tem tanto a contribuir, a nos ensinar, a compartilhar conhecimentos, né? Nessa área aí de carreira profissional. E vamos começar falando um pouco Vamos aí já a chamar respeito o tema. é, Uhum, desse tema. Mas primeiramente, né? Assim, eu queria te apresentar para o sim. pessoal. Então, essa é a Suzana Contieri. A Suzana é a diretora responsável em Signari, que fala, né, Suzana? É isso aí, Signari. É diferente o nome, né? Gostei. Fica bem É, registrado. uhum, E, Suzana, eu queria que você contasse, né, assim, me ajudasse a te apresentar. Eu gostaria que você contasse um pouco para quem está chegando aqui, o que você tem desenvolvido em termos de atividade, né, nessa área de carreira profissional. sim. Bom, a Insignari, né, ela tem como propósito o desenvolvimento profissional, né, então das pessoas em diversos momentos, né,
Então, às vezes você está no início da carreira, durante a carreira, às vezes a gente tem que fazer mudanças, às vezes a gente quer continuar. Então, assim, o principal trabalho que eu realizo é o de orientação. Hoje a gente assume tantos nomes diferentes, né? De mentoria, de coaching. No final, a gente continua fazendo a orientação profissional, ouvindo as necessidades das pessoas sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho. Olha, eu quero mudar ou eu quero, né, deixar de ser Fazer uma CLT, transição, né? fazer essa transição de uma área para outra. E mesmo a transição de ser CLT e ir para o empreendedorismo. Então, já pensando até no nosso tema sobre as mulheres, né? As mulheres têm feito muito esta transição. Sair do modelo CLT para ter o seu próprio CNPJ, para ser a gestora aí do seu próprio negócio. Não necessariamente tem aí um negócio próprio, né? Vai empreender, vai realizar algumas atividades, mas ter uma autonomia maior, inclusive com a gestão dos impostos, Carga né? horária, né? Da sua carga horária, porque aí se eu sou autônoma ou se eu tenho uma MEI, eu posso decidir como prestar serviços, como prestar, né, o trabalho ou produzir algo com maior autonomia, né? E os dados mostram que as mulheres cresceram muito, né? Comparado eles indicam, os dados em geral são do IBGE de 2019, que foi a última pesquisa realizada. Mas teve um aumento aí das mulheres, hoje de 2000 e... Vou olhar minha cola aqui, que eu fui anotando, que são muitas Pode, que porcentagens são e muitas anos. informações, dados numéricos, Pois inclusive, né, é, Suzana? porque olha, de 2012 para cá, chegou a 1,2 milhões de mulheres com CNPJ, abrindo um negócio. Os homens são 1,5 milhões. Então, em números absolutos, ainda os homens têm mais do que as mulheres, né? A abertura do seu próprio negócio. No entanto, esse número representa para nós mulheres 59% de aumento. Sim, é muito, né? Então, foi um disparo de 2012 para cá. Então, vem aumentando, porque, de fato, acho que tem aí uma cadeia de variáveis, de situações que vão justificando as mulheres hoje terem esse negócio mais autônomo, né? Então, eu faço seleção também, né? Recrutamento, seleção, presto serviços para as empresas e essa semana mesmo, tenho feito dinâmica, a gente está com uma demanda aí de vagas, e aí a empresa solicitou, olha, a gente precisa aí de ajuda para a realização das entrevistas, dinâmicas de grupo. É uma função operacional, mas eu diria que assim, de 60 pessoas que eu, né, atendi nessas dinâmicas de segunda até hoje, nos grupos com 6, 7 pessoas, um ou dois eram homens. Todo o restante Predominando mulheres. predominando mulheres. Mas aí a gente percebe que assim, as mulheres ainda estão em cargos mais operacionais, ainda é realidade que na hora que você compara a média salarial, as mulheres em todas as faixas etárias, pelo IBGE, continua abaixo, né? Continua, tem uma porcentagem significativa de 20, 30% menos do que os homens, né? Então, a gente continua em uma realidade que a gente vem melhorando essa conquista do mercado de trabalho, no entanto, ainda são conquistas que não têm Não uma melhor, um equiparam, aumento, né? não equipara, não é significativo, ainda tem ainda muito a ser conquistado, né?
Por outro lado, nós vivemos uma pandemia há um ano e isso fez com que aquilo que vinha em crescente reduzir, né, o papel, a Sim. mulher no mercado de trabalho, porque olha, de todas essas, então, se dos 60 eu tive aí 50, 48 para 50 mulheres, uma delas relatou que poderia trabalhar no horário da noite, porque seria até melhor, porque é o horário que aí o marido conseguiria sair do trabalho, pegar as crianças na escola ou na creche, falou, ó, hoje está tudo remoto, mas se voltar para o presencial, voltando, porque falei, hoje você tem que pensar nas duas estruturas, como eu Com trabalho no ambiente certeza. remoto e como é que eu trabalho se voltar. E aí ela falou, aí o meu marido consegue ficar com as crianças no horário depois que voltarem às aulas e à creche, e eu estou tranquila trabalhando, sabendo que eles estão cuidados com o pai, né? Tá ali o responsável cuidando. É um Todas grande as desafio, outras, né, Suzana, para as grande mulheres, essa dupla desafio. jornada, É, né? A gente muito. fala dupla jornada resumidamente, né? Porque são Uhum, muitas jornadas, mas sim, essa dupla jornada de ter que conciliar cuidados com a casa, com os filhos e o trabalho é um grande desafio, né? E impossibilita muito, veja só, né? Você está fazendo aí um depoimento, inclusive, né? De uma experiência que sim. acabou de acontecer fresquinha aí, né? E é um desafio, né? As mulheres na pandemia realmente estão passando aí por apuros, né? Nesse âmbito Exatamente. profissional. E por mais que a gente saiba que aumentou também, né? Eu acho que tem aspectos positivos, que aumentou a consciência das próprias mulheres, ou a cultura vem se modificando, né? No post que você fez hoje, você traz esse aspecto, né? Dessa corresponsabilidade. Não é uma questão de ajudar, né? Com os Sim, serviços, com as tarefas. É uma questão de ter distribuir responsabilidades com todos, incluindo os filhos. Só que sim. culturalmente, mesmo sendo essa mulher empreendedora, essa mulher, né, que tem aí a sua autonomia, tem Que formação, vai para o mercado de trabalho. vai para o mercado, a gente tem uma tendência a chamar a responsabilidade para si e não distribuir. Sim. A gente tem uma tendência natural ainda de acumular, né? De não. Culturalmente, Tem um inclusive, né, apego, é Suzana? exato, é cultural. Então, a gente não percebe, então ainda vem crescendo, vem melhorando? Vem. Vem se modificando? Vem. E até às vezes eu percebo também no entorno, ou mesmo nas entrevistas, e outras pessoas que eu atendo, os homens assumindo, também se posicionando. Não, é minha responsabilidade. Vai porque eu fico, vai porque eu faço. Pode trabalhar tranquila. Ainda assim, na pandemia, aumentou, voltou o quadro anterior, né? As mulheres voltaram a ficar mais em casa, são elas que acabam assumindo mais essas responsabilidades, o cuidar das crianças na teleaula, nas atividades, ou se não está na escola, como é que eu administro? Porque a grande maioria ainda nessas entrevistas continuaram dizendo, olha, o meu horário precisa ser X ou Y para se adequar à rotina das crianças. E aí, porque eu tenho que buscar, porque eu que tenho que preparar, eu que tenho que receber. Algumas casos, né, de mães solteiras ou de que tem outras pessoas na família, irmãos, filhos mais velhos, ou mesmo companheiro, mas a minha sensação é que a gente voltou a esse relato com maior frequência, né? Sem dúvida, sem dúvida. A Então, gente observa, né, assim, as uhum, pessoas comentando, mulheres, amigas, né? A Tatiana está falando aqui, né? Vivo essa questão todos os dias, né? É uma sim, questão diária, do cotidiano, né? Todas as uhum, mulheres estão enfrentando esses desafios, né? sim, Algumas com um pouco mais de facilidade
e outras com uma dureza muito grande, sem a Uhum. condição da rede de apoio. É a rede de apoio, tanto para mães solteiras, carreira solo, ou com parceiros, parceiras, é muito complicado administrar isso, porque muitas vezes o parceiro vê como prioridade o seu trabalho, a sua carreira, né? E aí quem fica com essa responsabilidade acaba ficando nas costas da mulher. É verdade. E aí, quando você tem, né, o casal com as duas, né, mulheres, você tem, uma delas acaba abrindo mão também, né? Porque o Sim, sustento da casa, alguém precisa, né, ficar firme, porque quem o precisa salário fazer? também é menor, já é comparado também é menor. Então, tem outros sacrifícios ali envolvidos. Então, nas relações também homoafetivas, as mulheres também, alguma acaba tendo que abrir mão. Não aí porque a companheira não apoia, mas porque também vem em conjunto as outras dificuldades. Nós ainda não temos uma equiparação de mercado, nós ainda não temos mulheres nas funções, né, uma equiparação nas funções de liderança, de gestão. As que têm ainda continuam ganhando menos do que os homens. Então, essa pesquisa foi a última, né, em 2019, agora tem se juntado ou somado alguns dados, né, de 2020, que se buscou identificar e fazer algumas entrevistas para levantamento, né, de dados contínuos, e o que talvez aconteça é uma queda, porque há 5 anos consecutivos a gente vem aumentando, Uma vem crescente. crescente, uma crescente das mulheres assumindo a carreira, assumindo o seu papel no mercado de trabalho. E a possibilidade da gente ter aí uma queda em 2020, eu espero que seja só, né, temporária, Temporário. casual, né, por essa condição, e que a gente continue, volte a retomar essa crescente, porque ainda tem muitos limites. Então não Muitas é assim, dificuldades, né? ai, poxa, de novo vocês estão falando a mesma coisa, que mulher não tem oportunidade no mercado de trabalho. Bom, tá ali, tá provado, né? Há São quantos dados, anos inclusive. são dados que estão crescendo? Estão, né? O índice está crescendo, mas ainda não é equiparativo, né? Como você falou, ainda não equipara com os homens e a gente ainda tem muitas conquistas. Agora, um Muitas dado, dificuldades, né? muitas, muitos, e desafios, né? Porque Sim. ainda a gente tem essa condição, essa carga cultural de que mulher é guerreira, mulher aguenta, mulher, né, suporta. Não, a gente precisa parar. Calma, qual é o seu limite? Você não pode deixar de se respeitar, né? Qual é o seu limite, qual é a sua condição? Você precisa aprender a dizer não, você, né, aprender a se posicionar nas suas necessidades. Então, a gente não pode abandonar esse público, né, o olhar para a carreira das mulheres, porque o contexto profissional ainda tem lá seus desafios, né, diariamente, além do trabalho em si e de outras questões, porque um dado interessante que eu estava lendo também é que as mulheres são melhor graduadas. Então, a gente, com maior Estudam escolaridade, mais, não só de verdade. graduação, não só o curso universitário, mas o ensino médio também. Então, e aí os questionamentos que a gente tem que continuar Paradoxo, né? fazendo e impondo. Pois é. Como é que as mulheres, né, têm maior, né, melhor escolaridade e não estão nos cargos de liderança? Então, significa, no cruzamento de informações, que além deles ganharem, né, ou de não estarem ganhando mais, quando tem maior qualificação, pelo menos no conhecimento, na certificação, porque é exigência também do mercado de trabalho,
nós não estamos sendo pagas justamente nos cargos de liderança. Pois é, exatamente. Sendo que São muitas discrepâncias, né, Suzana? muitas, ainda assim, Sabe, muitas discrepâncias. sabe que eu gostaria de abordar aqui também a respeito do home office, né, do trabalho Ah, remoto. uhum, É, isso tem sido aí algo muito presente, uma realidade aí, mas a gente conta aí com benefícios, com aspectos positivos, mas também com aspectos muito complicados e negativos, né? O que que você tem observado? O que que você teria para contribuir aqui em termos de conhecimento a respeito desse trabalho remoto, nesse universo aí feminino? sim. Então, o que a gente tem observado com o trabalho remoto é que as mulheres começaram mesmo, foi inevitável, foi um público novamente muito prejudicado em diversos aspectos. Vou destacar aqui a mulher que tem aí toda uma estrutura, uma formação, tem o seu empreendimento ou né, trabalha numa empresa e está trabalhando no ambiente remoto, tem ali a estrutura. Ainda assim, algumas deixaram, né, se desligaram do trabalho, porque estando em casa, mesmo com as regras, mesmo que cada um cumpra com as suas responsabilidades, e aí principalmente ou mais especificamente para as que têm os filhos, tá? Porque são realidades diferentes. Então é Sim, totalmente diferente a realidade, né? Para a mulher que não tem filhos e para a mulher que tem filhos. Então, com os filhos, especialmente pequenos, até os seus 3, 4 anos de idade, muitas deixaram o mercado de trabalho porque a criança solicita a mãe. Por mais que ela fale, olha, agora você vai ficar com o papai e nós vamos. A mamãe está aqui trabalhando. Você fecha a porta, você vai para o seu cantinho. A criança solicita. E foi bem interessante, porque minutos antes de entrar aqui, olhando o Instagram, tinha um vídeo engraçado. O pai ninando o bebê, né? A criança estava ali no colo, mamando. sim. O pai colou a foto da mãe na lateral do rosto para o bebê ficar vendo a mãe, achar que ele estava com a mãe e não com ele. Então, assim, eu falei, poxa, essa é a personificação da mulher no ambiente O home remoto office. e trabalho, no home office e trabalhando, né? Porque, de fato, tem uma solicitação. Se está na creche, é outro contexto. Se está na escolinha, se nós não estivéssemos no home office, seria lá na empresa, está lá na escola, você tem outro ambiente de cuidado para essa criança. Então, é muito mais fácil de lidar. Dentro da própria casa, você tem mesmo os atritos. E aí a mulher, isso veio comprovado, então, nesse acompanhamento contínuo, né, dos bancos de pesquisa, identificou-se, então, que essas mulheres deixaram o emprego para realmente se dedicar à casa e ficar com as crianças por conta mesmo dessa gestão e dessa administração das atividades, porque querendo ou não é uma situação a mais para ela gerenciar, Sim. mesmo com o cuidado ou o companheiro. Agora, o que se percebeu é que assim, para aí sim, as mães solo ou mulheres que têm então um trabalho doméstico, aí tiveram efetivamente um grande problema, passaram a uma condição de extrema dificuldade, né? Porque como que a empregada doméstica, e hoje a gente tem um número significativo, e você tinha, agora elas não trabalham só como diaristas, elas estão registradas, elas hoje estão mais valorizadas dentro do mercado, ainda é um mercado feminino,
Não é, você não tem quase homens trabalhando Muitas como mulheres sustentando famílias, sustentando né? a própria Trabalhando família. como doméstica, né? Sim. Sim. E mesmo as empresas, hoje tem muitas agências, né? Que você Sim. contrata pela agência e manda a funcionária para lá. Só que não tem. Foi o serviço que mais se cancelou, se retirou, né? Porque, Desemprego, né, Suzana? Isso sinaliza exatamente, um desemprego, o né? desemprego. E aquelas que estão conseguindo aí desempenhar suas atividades, né, de forma remota, quais são os impactos, né, Suzana, dessa questão da dupla jornada, de estar inserida no ambiente doméstico? O que a gente consegue notar e perceber no aspecto emocional dessas mulheres, Sim. né? Acho que é nítido, a gente consegue ver muita coisa acontecendo no aspecto emocional aí. O que é possível aí perceber? A gente percebe hoje um aumento das questões de ansiedade, porque nessa característica, né, cultural aí da mulher também assumir, né, ou chamar para si muitas responsabilidades, mesmo que o ambiente esteja ali distribuído, ela tem aí a tendência de olhar para se responsabilizar, né, pela gestão desse ambiente, pela gestão da casa, para que todos, né, encontrem esse bem-estar nesse momento de pandemia. Então, em algum momento, ela está acumulando mais ainda esse estresse emocional. Quadros de ansiedade têm aumentado muito. O desgaste emocional, né? Está chegando a esse esgotamento emocional. Porque as atividades, naturalmente, pela condição da pandemia, mais ainda por conta da gestão, porque eu tenho que fazer tudo isso dentro da casa. Então você junta no mesmo espaço, no mesmo lugar, sem ter essa folga, né? Para onde eu vou, onde eu posso, né, canalizar a minha Mudança de ambiente, energia, para né, de mudar de ambiente. espaço. Exatamente. Então, é inevitável, a gente tem percebido esse desgaste emocional, as situações mesmo de ficar mais até fragilizada para lidar com situações de pressão. E aí não é porque é o sexo frágil, né? Não estou dizendo isso. Mas a fragilidade emocional, porque eu estou cansada, eu estou esgotada. Então você se coloca mais frágil para quando você tem que lidar com pressão, apresentar resultados, bater meta, alcançar o seu salário, superar as metas para ter o bônus, para pagar as outras contas da casa, porque também o homem ficou, né, o companheiro ou a companheira pode ter ficado desempregado. E aí aquela única mulher que está trabalhando no home office, poxa, se eu bater metas, eu consigo 30% a mais do meu salário e consigo pagar as outras contas que hoje não tenho ninguém para dividir. Ou a mulher solo, né? Então, o quanto ela acaba se cobrando muito mais para o desempenho, para a qualidade do seu trabalho, para não ter falhas, né? Então eu não posso descansar. Porque a hora que eu desligo aqui o computador, eu tenho a louça, a janta, e aí você está lá todo programado com o conjunto de atividades. Então, emocionalmente, um grande esgotamento emocional, casos de ansiedade e depressão porque e até mesmo questionamentos. Você sabe que eu tenho sido procurada por mulheres que têm ali, digamos que não estão nesse quadro mais significativo de esgotamento emocional, de ter ali uma organização, uma estrutura, então bem equilibradas ali, com um bem-estar, com suporte. E aí tem procurado porque começaram a se questionar na carreira. Poxa, mas o que eu estou fazendo, eu gosto mesmo. É, eu posso fazer outras coisas, porque também ficando no home office, eu consigo olhar mais cursos,
participar de outras atividades também de formação, que antes eu não podia, porque eu tenho que sair, tenho que me deslocar, é longe, era em outro estado. Agora eu Sim. assisto, né? Hoje a Quem gente tem está um no online. repertório vasto de cursos online, né, Suzana? Sim, muito. Que a gente não tinha Então, até então, não né? tinha. E tinha mesmo muita resistência. Às vezes a gente mesmo Sim, falava, ai, mas é tão legal. E é mesmo, é muito gostoso o presencial, né? presencial. Eu sou suspeita que eu gosto demais. Só que, por outro lado, abriu oportunidades que antes a gente não se permitia viver Exato. essas oportunidades. Então, é que falar das mulheres na carreira profissional, a gente tem inúmeras situações, Facetas, né? né, por conta das diversas características das mulheres. Então, isso também me chamou a atenção. E foi de mulheres, assim, têm uma formação, já na fase também, entre os seus 40 para 50 anos, 45 para 50 anos, começando a se questionar. O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Será que, sabe, voltando às vezes para sonhos que deixou lá na juventude Ficou e guardadinho, né? ficou guardadinho, não porque estão insatisfeitas, não é porque são infelizes, não é porque não estão bem-sucedidas, mas até porque talvez já tenham se realizado o suficiente naquela carreira. E estão se permitindo deixar, Experimentar novas possibilidades. exatamente, deixar de repente um ambiente seguro, né, ou um emprego hoje estável e se aventurar, por que não? Né? Então, por outro lado, é, tenho ouvido isso, mas qual é a característica, né, ou qual é o perfil, muitas vezes, dessa mulher? É a mulher já mais velha, que mora sozinha, ou que já tem os filhos, né, grandes, que já moram, né, sozinhos, não, pode ser ou não divorciada, pode ser ou não, né, solteira aí. Então, e não estar ou não num relacionamento, mas que tem ali uma condição de, poxa, eu tô tendo muito tempo comigo mesma. Então, também tem essas. Eu tenho tido muito tempo comigo mesma e estou me surpreendendo com os meus próprios pensamentos. Então, a gente tem sim um cuidado emocional que pode levar ao adoecimento, que é o desgaste, que é a ansiedade, que não pode deixar de ser visto. As mulheres estão procurando mais ajuda nesse sentido, a terapia, a orientação, mas principalmente, né, a psicoterapia e dizendo, não, agora é o meu momento de se trancar e falar, não, eu vou, até por conta do ambiente remoto tem facilitado ou oportunizado que as mulheres consigam seus 50 minutos de terapia. E tem esse lado de que não que vai também para um bem-estar, né? Para uma qualidade de vida de mulheres que, Um poxa, autoconhecimento, né? exato. Eu de repente posso estudar para aprender, né? Tô percebendo que eu tô gostando de estudar, coisa que com 18 anos eu detestava ir para a escola, né? Aquela coisa assim. Então tem sido uma faceta diferente, acho que não é a maioria, é um grupo, Sim. são situações bem pontuais. A gente ainda tem um grupo que é o grupo significativo de mulheres que estão desempregadas, que estão sustentando essa família com muitas dificuldades por conta do home office, por conta da quarentena, Ou até e mesmo especialmente, impossibilitadas de trabalhar presencial, né, exatamente, Suzana? Porque impossibilitadas. muitos cargos não é possível Não. desempenhar atividade remota e não tem com quem compartilhar a Uhum, responsabilidade, as responsabilidades, né? Com os cuidados exato. das crianças, da Uhum. família, né? Então a gente tem um alto índice de desemprego também. Sim, muito. Um grande índice de desemprego. E também a estrutura, né? Porque essa estrutura de home office, a empresa pode encaminhar.
Ela pode te dar todo o equipamento, o Sim. computador, né? Ela vai, parte do trabalho, tá lá garantido por lei. Então, parte da negociação é essa. Você tem, as empresas começaram a transferir, né, a mudar os benefícios. Então, o Vale Transporte foi substituído pelo Vale Energia e Internet. Mas eu tenho que ter, no mínimo, uma operadora que vai atender bem, eu preciso melhorar o plano de internet em casa. Então, ainda que a empresa me ofereça o equipamento, eu tenho que ter um mínimo de estrutura. Então, essa não é Exato. a realidade para todas, é a realidade para uma E- faixa da sociedade. Exato. E que são geralmente, em grande maioria, CLT, né, Suzana? Agora, quem Sim, trabalha de forma autônoma, isso tudo pesa muitas vezes, né? É um uhum, gasto, né? Assim, que nem sempre se tem para poder buscar aí meios de poder ter uma renda, né? exatamente. E como nós falamos, né? Hoje, dessas mulheres, elas estão indo para o empreendedorismo, estão abrindo seu próprio negócio. Ou então, O que também eu não é virei uma fácil, né, Suzana? prestadora de serviço. Não, não é fácil. Tem muitos desafios, muitos desafios, né? Só que assim, acaba sendo uma solução às vezes. Porque eu tenho autonomia. Às vezes a própria mulher não entende que tem uma autonomia, mas tem limites nessa autonomia. Você também tem que ter um horário de trabalho, você tem que ter hora para começar, para terminar. Então não dá para eu Organização, fazer né? a hora que eu tô livre, a hora que eu levo as É. crianças, a hora que as crianças estão dormindo. Não, não é isso que significa. Então nem todas podem empreender, nem todas E têm hoje não essa dá nem para condição. levar as crianças, né, Suzana? Tem que ficar com Não, elas aí o tempo todo, né? Suzana, hoje não chegou tem para uma onde ir. perguntinha. Não, Hum, não tem para onde correr, né? não. Chegou uma pergunta para nós, e eu vou aproveitar aqui e vou trazer para a gente poder conversar sobre. Quais os sinais de assédio moral no trabalho? Poxa, essa é uma boa pergunta, desafiadora, porque o assédio moral no trabalho ainda é um tabu, né? As empresas ainda não conversam com maior clareza sobre esse tema, né? Nem todas têm uma política de RH, de apoio, de rede de apoio. Então, para quem eu falo, como eu falo. E às vezes esses O que sinais. seria o assédio moral, Suzana? Tá, Assim, para quem está aqui com a para gente, quem quem está mais. assistindo ao vivo Tá. e quem vai assistir depois, né? Que a gente sabe que a grande Uhum. parte, o nosso grande parte do público aí que assiste é sempre depois, né? Da live ao vivo. O que seria esse assédio moral? A gente aqui sabe, né? Mas assim, do que Uhum. se trata o assédio moral? O assédio moral, ele se caracteriza por um conjunto ali de ações, de atitudes que em alguns momentos elas são até mesmo difíceis de serem caracterizadas ou sutis, mas que envolvem ou que representam a humilhação do outro, um comportamento de destrutivo, né, de descaracterizar, desvalorizar, desmerecer a pessoa e pode ser, e vem em geral, né? É sempre uma condição ali de tentativa de humilhação, de desmerecimento, desvalorização do outro, e vem de alguém que tem algum tipo de poder, né, ou que exerce algum tipo de poder dentro da empresa. Então, pensando na empresa, o assédio moral muitas vezes vem do gestor para o funcionário. Pode até acontecer entre colegas, quando há ali alguma situação, às vezes, de que a gente fala de liderança, mas não por cargo,
mas por conta da gestão da equipe, da gestão ali de um projeto, ou porque a função, né, tem mais tempo de casa e entende que ele é maior ou está acima do recém-chegado. Então tem que ser caracterizado de alguma forma por alguém que tem alguma função ou exerce essa função aí de cargo acima ou de uma função aí acima do outro. Então, para a gente pensar a questão do assédio moral, ele tem características às vezes muito sutis, porque pode vir em forma de uma brincadeira, de uma tiração de sarro. Ai, de novo, hein, sua desastrada? Quando que você vai aprender que não pode errar esses números na planilha? E aí, então, são tentativas que às vezes são humilhações públicas, então com outras pessoas, e aí geralmente é mais sutil, porque aí era uma brincadeira, e aí todo mundo, imagina, você tá estressadinha, fulano só brincou com você, você tá precisando ir para terapia porque você anda muito estressadinha, né? Achando que ele tá te perseguindo. Então, às vezes é difícil, inclusive, de caracterizar o assédio moral. Só que a gente vai caracterizar porque diferente de eu brincar de vez em quando e diferente de eu brincar todas as vezes, todos os dias, naquele ponto, né, naquela situação que eu sei que fere o outro, que eu de fato, então tenho uma intenção. E quando é essa intenção, a pessoa não faz de vez em quando. Eu não brinco mais ou Uma menos de vez. repetição, né, Tenho uma Suzana? repetição, tenho ações contínuas e às vezes não é pública, às vezes é no particular. É na hora ali de um cafezinho que está sempre só você e o seu gestor, ou que você está ali tomando um café no seu intervalo e o gestor fala. Ou para pontuar sobre algum trabalho, algum erro. Que é diferente de você dar um feedback em que você pontua um erro que precisa ser resolvido. De outro que você desqualifica, humilha. Existe uma repetição. Tem uma Assim, a gente repetição. poderia dizer que é praticamente uma certa perseguição, né, É, Suzana? exatamente. Ou às vezes nem tem uma repetição, mas tem algo muito extremo pontual. Então, por exemplo, numa troca, tá lá o grupo trocando e-mails, a equipe trocando e-mails sobre um assunto com o gestor. Quando você fala algo, a sua opinião, o gestor te desqualifica, te diz horrores, né? Olha, isso é você que não sabe, você que não faz. E aí retruca, rebate, dizendo que você, né, reclamando ou se posicionando que você está errado sobre aquela discussão. Só que 3 outras pessoas antes disseram exatamente a mesma coisa que você. E o gestor concordou, aceitou. Quando você diz, você é o Se único manifesta. humilhado. Então, às vezes, o próprio gestor não percebe, mas é um caso, esse que eu estou falando, de um caso que eu acompanhei numa das empresas que eu trabalhei, num dos RHs. E aí o caso veio para o RH para a gente analisar a situação, né, mediar essa situação e tomar uma decisão. Que vai ser feito com o gestor, que vai ser feito com o funcionário, porque, né, ficou ali registrado. E aí se investigou, se observou e era efetivamente um caso intencional. E aí veio à tona a condição desse gestor ter um problema com aquela pessoa. Então ele E aí, aproveitou a oportunidade para humilhar, não porque tinha motivo dentro do contexto ali do assunto, né? Fala, você ia... então, porque aí a pergunta é quais são os sinais, né? Então, eu acho que você frisou muito bem, né? Assim, é Uhum, desqualificar, não, não.
a pessoa vai, a sensação que dá é que a pessoa acaba se sentindo excluída, né? Ela Sim. não é bem aceita aí, né? As colocações, o trabalho, a atividade, né? É uma exclusão, né, Suzana? É uma exclusão. É. E às vezes você pode ter pessoas no grupo que mais ou menos percebem, mas para que não vivam o mesmo assédio, e aí faz esse comportamento, né, reforça mais o comportamento da chefia de vão sair para almoçar e não chama. Sabe assim, parece absurdo, parece tão bobo, mas não é. É muito real. São nos detalhes, né, São Suzana? detalhes, são. Esquecemos, a gente fatiou aqui um pedaço de bolo para o cafezinho e esquecemos de você. Então, assim, as coisas começam a ser repetitivas, principalmente quando aí tem alguém da equipe, tem aquela, quando eu falei, né, às vezes entre colegas, que é difícil caracterizar como sendo um assédio moral, porque não existe uma hierarquia formal, mas ele pode conduzir o grupo para rejeitar o outro. Então, Enquanto assim, isso afeta diretamente, né, as questões é, emocionais, né, assim, exatamente. fragilidade emocional, né, abalo, é Abala. terrível, né? E hoje o que a gente percebe, que a gente recebe as pessoas, principalmente no RH, e depois, né, no consultório, vocês, né, a gente também no Sim. consultório recebe. Essa pessoa vai adoecendo, e aos poucos, e às vezes nem ela percebe que está adoecendo. E dependendo da história, do tempo que ela tá, você vai passando, aguentando um mês, você aguenta 6 meses, você aguenta um ano, você aguenta 5 anos. E quando você se dá conta, vem já numa característica muito intensa, porque já vem se instalando os sintomas de estresse, de depressão, até que você desenvolve a crise ali de ansiedade, a crise de pânico. Então, a pessoa, na hora de ir trabalhar, né, na hora que ela tem que ir, ela não consegue. Então, nós tivemos um caso uma vez numa funcionária que aqui, para quem é do ABC, daqui são, né, pertinho de nós, conhece uma avenida que a gente chama que é a Avenida Lions, que é uma avenida super movimentada, com grande fluxo de carro, no horário de pico, e essa pessoa teve uma crise de pânico, não conseguia dirigir, parou o carro no meio de uma avenida com 3, 4 pistas. Como que a gente conseguiu ajudar? Felizmente, a pessoa que estava no carro de trás percebeu, porque todo mundo gritando, xingando, além de tudo, você vai sendo xingado, né? Parou o Sim. trânsito, tinha que ser mulher, e aí tudo mais. O rapaz estava no carro atrás, percebeu, fez toda a sinalização ali na pista para os carros desviarem, foi até ela, falou, olha, você está tendo uma crise, me dá o seu telefone que eu vou avisar no seu trabalho. Quem eu aviso? Fala, dá o seu telefone da casa. E aí ele foi conseguindo conversar com ela para nos acionar lá no RH e conseguiu acionar a família para a gente ir até ela para socorrer e conseguir oferecer toda a assistência. Mas aí a gente foi descobrir toda a problemática, né, de assédio, porque ela teve uma crise, porque ela não conseguiu mais ir São os trabalhar. sintomas, né? São os São sintomas. sintomas. Muitas É. vezes tem a ver com burnout, né, Suzana? Tem a ver Sim, com a depressão, sim, ansiedade, e aí a gente vai fazendo uma análise mais aprofundada, identifica relações aí, exatamente. de assédio moral. De assédio moral. Foi um caso que, felizmente, ela ficou afastada, fez todo um tratamento e acompanhamento e conseguiu voltar, né? E aí a estrutura de trabalho também já estava diferente, foi alocada para outro departamento, então havia todo um outro acompanhamento, porque também nos alerta, né? Quando a gente está falando das Sim, mulheres da carreira,
também tem uma responsabilidade muito grande do RH na hora que a gente faz uma seleção. Então, Com certeza. quando eu tenho candidatas, né, mulheres, eu estou privilegiando para os cargos de direção e gerência. Eu estou privilegiando principalmente a mulher negra, que aí o índice cai mais ainda quando a gente fala em A mulher carreira jovem que profissional. pode engravidar e ficar de licença, né, Suzana? Exato. Você. Hoje, felizmente, a gente tem aí a lei de proteção de dados, né, pessoais. Assim, você está proibido de fazer perguntas do tipo: você tem interesse de engravidar e ter filhos? Então, assim, você não pode. Né? Hoje, os processos de seleção têm que ser às cegas, não importa a idade, não tem ali indicação de idade, indicação de gênero, quantidade de filhos, estado civil. Inclusive, essa é uma orientação. Hoje, a gente retira isso do currículo. Né? Você não pode colocar essas questões para a seleção, para determinadas funções. Você tem que olhar para as habilidades, para a competência. E para a mulher, a gente sabe que essa questão da maternidade é muito, muito mais significativa. Porque é ela quem vai ficar os 5 meses de licença, né? Não é o Sim. homem. E Né? isso, né, Suzana, assim, para a gente começar a ir fechando e finalizando, Sim. eu noto o quanto isso é determinante para muitos casos, né, de mulheres com depressão pós-parto. Não é só Uhum. esse o único Não, motivo, mas né? Mas, assim, afeta muito, né, de um jeito muito importante, essas mulheres que se veem pressionadas e muito preocupadas com essa possibilidade de engravidar e como é que vai ser meu cargo, minha atividade, como é que vai se lidar com isso, né? E isso implicitamente, muitas vezes, é presente, né? É um sim. fator aí, e por mais que existam leis, né? Isso é muito novo, mas ainda existe isso, muitas vezes de uma Uhum. forma velada, né? E isso afeta diretamente, né? Assim, os Sim. aspectos emocionais. Com certeza. E como que ela muitas vezes precisa depender muito dela própria, né, para sentir o seu valor. Né? Então, Sim. quantas vezes a gente também sobrecarrega a mulher porque assim ela tem que se valorizar para se impor também nesse mercado que não a respeita, não a valoriza. Sem uma generalização, mas é fato. Ela ainda não É tem uma essa realidade, conquista. É a né? realidade. Sim. Principalmente aqui Exatamente. no Brasil, né, Suzana? Assim, a gente Uhum. tem outros lugares, outros países, Sim, onde sim. isso está mais estruturado, mais bem implantado. Mas aqui no Brasil a gente ainda enfrenta dificuldades culturais aí, de Sim, muito grande. preconceito, né? O machismo muito presente, muito Uhum. arraigado ainda. Às vezes até das próprias mulheres com outras mulheres também, né? Eu acho que não dá para a Uhum. gente deixar de considerar isso também. Exatamente. Porque nós ainda temos outros exemplos, mas assim, quando a gente pensa nos grandes exemplos, né, de mulheres incríveis no mercado de trabalho, na carreira profissional, a Uma Helena minoria. a Helena Luiza, né, do Magazines Luiza, ainda é a principal referência e quase que única, né, numa empresa 100% brasileira e que uma mulher hoje é a principal mulher CEO, referência para o mercado feminino, para as mulheres como inspiração. Obviamente, não estou me desfazendo de forma alguma de tantas outras. Eu, pelo menos, quando penso quem foram as minhas referências de liderança, graças a Deus eu tenho mulheres, né? Eu tenho 3 mulheres incríveis que foram o meu diferencial. São de todos os homens que eu tive de líderes, são 3 mulheres que se destacam. Então, a gente tem sim muitas outras mulheres incríveis, mas internacionalmente, referência ainda é continuar se inspirando
nela e nas mulheres ao nosso lado para não desistir. Esse mercado a gente vai continuar conquistando sempre. Com Então, certeza. também como palavra final, nós estamos juntas. Hoje eu simbolicamente coloquei, né, uma camiseta, uma blusa preta, porque tem um grupo de mulheres, uma rede de mulheres que toda quinta-feira elas usam, né, a blusa preta, a camiseta preta, para sinalizar ou para informar que elas fazem parte de uma rede de apoio a mulheres que têm ainda ou sofrem com violência em todos os ambientes ou de todas as formas, né? Então, para ajudar e para encaminhar para onde que eu posso, né, dar essa assistência. Então, é uma rede vinculada a uma instituição religiosa e que faz esse trabalho. Então, pelo nosso tema, pela quinta-feira, pelas mulheres, também me vesti aqui de preto para sinalizar. É um protesto contínuo, acho que já tem mais de 7, 8 anos, que para sinalizar que nós não vamos nos calar. E assim como em todos os espaços, nós vamos assumir esse espaço profissional também, né? Que maravilha, Empreendendo Suzana. e seguindo sempre, sabendo que, como Sim, diz, ninguém solta a mão de ninguém, né? Nós, uma apoia a outra, né? As mulheres se apoiam no exatamente. mercado, isso também é verdadeiro. Exatamente. Fico muito contente, assim, de poder ter te recebido, né? De poder receber tanto conhecimento, você ter podido compartilhar com a gente aí tanta coisa boa, né? Que essas mulheres que vão assistir, que estão assistindo, caso precisem de alguma ajuda, algum suporte, podem contar com a gente. Estamos aqui para isso, né, Sim, Suzana? com certeza. Você sinalizou muito bem, então estamos aqui como um apoio mesmo, como uma Uhum, rede, né? Caso não seja propriamente direcionado a uma ou a outra, mas que a gente possa fazer algum tipo de orientação e fazer os devidos encaminhamentos, caso seja necessário, né? sim, com Eu te certeza, com certeza. agradeço de coração aí, assim, foi ótimo, eu adorei, as pessoas sinalizaram aí que gostaram bastante, né, do conteúdo. Sim, A gente está encerrando, mas assim, eu sei que tem aí algumas pessoas assistindo, participando. Tem alguma pergunta, alguma coisa rapidinha aí para poder passar, que queira se manifestar? Vou abrir aí esse espaço. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda tem aí um tempinho. Acho que não, né? acho que Eu não. recebi aí essa pergunta nos bastidores, Uhum, mas se alguém quiser procurar a gente posterior a essa live, fica muito à vontade, né? A gente está aqui. E sim, se caso for muito direcionado à área organizacional, psicologia do trabalho, eu posso direcionar para você, né, Suzana? com certeza. Para a carreira, às vezes orientação mesmo para os processos aí de Transição, né, de seleção, carreira. transição de carreira, né, a mentoria, a orientação aí de transição de carreira, início, mudanças, enfim, a gente tem aí um trabalho focado em desenvolvimento profissional e também de formação. Então, Você é muito pode me experiente, procurar. né, Suzana? A quem te procurar estará em boas mãos. Ah, obrigada. Tem bastante E experiência, né? desde a da época da faculdade, tenho aí já 20 antes, né, 20 anos. durante a nossa formação anterior eu já trabalhava com treinamento, então no total eu tenho aí 25 anos nessa área de desenvolvimento profissional. E eu te agradeço mais uma vez o nosso encontro, esse tema tão Adorei, feliz incrível, demais. muito bom mesmo. E obrigado, o Fernando também está elogiando, a turma aí também, obrigada. Adorou a Até porque live.
nós temos conquistas porque também temos homens que nos ajudam nessas conquistas, né? Que Sem partilham. dúvida. Então, Participam, sempre né? Respeitam, né, o nosso espaço. também tem homens que estão ajudando nessa formação, no rompimento dessa cultura. Porque a cultura, né, do papel da mulher também vem com a participação efetiva dos homens para desconstruir, não, para bloquear. Não aceito mais essa cultura, nós vivemos em outra época. Então, muito Sem obrigada a dúvida. todos. Suzana, muito obrigada. Boa noite a todos que participam com a Boa gente. Quem noite. vai assistir depois, seja muito bem-vindo. Um abraço carinhoso aí para cada um de vocês. E até a próxima live, né? Ah, Uma vez por mês nós temos aí essa live especial do mês. Eu sempre vou escolher assuntos relacionados ao universo feminino, à mulher. E aí, até a próxima live. Temos muita coisa boa ao longo desse ano. Muito obrigada mais uma vez, Suzana. Até breve. obrigada. Até. Boa noite, Boa pessoal. Tchau, noite, bom tchau. descanso. Tchau, Tchau, tchau. tchau.